Boa noite a todos. Que a luz do nosso Divino Mestre nos envolva mais uma vez. Semana de tributo aos pais. Então vamos falar de José. Aquele que teve a honra de ser o pai terreno do maior espírito que já habitou o nosso planeta. José recebeu a sua missão, assim como Maria, pelas virtudes conquistadas pelo seu espírito, nas muitas jornadas, na noite dos milênios. Porém, preparado para aquela missão, precisou receber muito amparo dos anciões essênios, assim como Maria, dessa linda e maravilhosa fraternidade que deu sustentação à vinda de Jesus entre nós. Para falarmos de José, vamos voltar no tempo e relembrar e reviver com ele alguma das mensagens e dos momentos mais sublimes que ele viveu na sua jornada de pai e protetor do menino e do jovem Jesus, uma vez que, quando Jesus iniciou o seu apostolado, José já havia retornado à pátria maior. Para tanto, vamos formando na nossa tela mental as paisagens douradas e mágicas da Galileia de 2000 anos atrás. Naquele vale encantado, onde a natureza, na sua mais bela simplicidade, formava o cenário perfeito para ver o menino Luz crescer. Era um final de tarde, início de noite, comum, agradável, nas primaveras, na pequena cidade de Nazaré. Jesus tinha 1 ano e pouco. José retornava após mais um dia de trabalho ao seu lar, envolvido nos seus pensamentos, de tudo aquilo que havia acontecido com ele, desde o nascimento do seu filho caçula. Antes de entrar, a sua casa avistava um lindo campanário. E ele sentou-se numa elevação natural e passou a contemplar aquele cenário, que já começava a ser iluminado pelo brilho das estrelas. E elevando o seu pensamento a Deus, disse: Senhor meu Deus, só pode ser verdade por tudo aquilo que já presenciei junto a esta criança, que ela é um profeta. Ou talvez, como alguns dizem, o Messias prometido pelas Escrituras. A única certeza que tenho é que esse menino é um ser especial, dotado de poderes extraordinários, pois só com a sua presença já realizou curas inexplicáveis. Na verdade, meu Deus, não sei nem o que pensar. Na realidade, nem o que fazer, se ele efetivamente é o profeta. Como poderei educá-lo? Auxilia-me, Senhor, a ter a sabedoria e, acima de tudo, o discernimento para aprender a conviver com Ele. Ampara-me nesse momento e nesse caminho,
peço-te também amparo para os meus outros filhos. Auxilia-me, assim como Maria, a trilharmos este caminho, cumprindo fielmente a tua vontade. Que assim seja, Senhor. E permaneceu mais alguns tempos ali, contemplando aquele cenário, envolvido por uma suave brisa que o envolvia, deixando as lágrimas escorrerem pelas suas faces. Maria, que estranhava o atraso de José, visto que José era uma pessoa muito disciplinada, principalmente em relação ao horário do seu retorno ao lar, e intuída pelos mentores espirituais que os amparavam, saiu em busca do marido e, se aproximando dele, disse: o que passa no teu coração, meu bom homem? Jesus, que sempre buscara manter uma atitude de firmeza diante de Maria, aliás, José, naquele instante, sequer procurou disfarçar as emoções da sua jovem esposa. E respondendo-a, disse: estou aqui elevando meu pensamento a Deus, pedindo que nos dê consciência de como lidar com o nosso filho, pois se ele efetivamente é o Messias prometido, não me sinto capaz de orientá-lo. Maria silenciou. Não sabia o que dizer, porque no seu íntimo ela trazia a mesma fragilidade e os mesmos temores. E intuída, apenas disse: buscas os anciões essênios do Monte Carmelo. Quem sabe eles te trarão a orientação necessária para acalmar também o meu coração. José silenciou e, num sorriso sereno e triste, consentiu com a cabeça. Abraçou sua jovem esposa e retornaram ao lar. Na manhã seguinte, partiu José na direção do mosteiro essênio encravado no Monte Carmelo. Após 6 horas de viagem, ali foi recebido pela hospitalidade comum dos irmãos essênios, uma vez que José também era participante dessa fraternidade, sendo essênio do 1º grau. Após descansar e alimentar-se, recebeu a seguinte orientação: irmão José, após passar pela sala de banho, sigas para o salão de orações, pois após as suas meditações, o servidor Abdias virá conversar contigo, pois ele já sabia da tua chegada. E assim procedendo, o ancião servidor, pois esse era a denominação do mestre dos anciões de todos os mosteiros essênios, veio ao encontro de José, o abraçou carinhosamente, envolvendo-o no seu sentimento mais sublime. E José passou a abrir o seu coração, falando de todas as aflições e angústias que vivia desde o nascimento do seu filho caçula. O servidor Abdias ouviu com a serenidade e a paciência dos sábios e passou a orientá-lo com a sabedoria dos grandes mestres. Meu irmão José, sei que a hospitalidade e o silêncio fazem parte da tua postura
como participante da nossa fraternidade, pois este é o dever daquele que se encontra no primeiro grau. Entendo os teus temores e digo-te que se tivesse a graça de estar no teu lugar, não seriam diferentes os meus sentimentos. Ontem à noite, no momento em que realizava as minhas orações, surgiu na minha tela mental a tua imagem em oração a Deus, pedindo ao Criador que lhe desse a sabedoria e as forças para que realizasse a tua missão junto ao teu divino Filho. Naquele instante, as equipes espirituais que os auxiliam nesta jornada envolveram Maria para que ela fosse ao teu encontro e sugerisse para que estivesses hoje conosco. Pois bem, José, reitero aquilo que muitos irmãos da nossa fraternidade, que já os visitaram desde o nascimento de Jesus, te disseram. Está sob os teus cuidados o Messias prometido pelas Escrituras. Tua responsabilidade é imensa, assim como a de Maria. Porém, o Pai não nos apresenta tarefas que sejam superiores às nossas forças e à nossa capacidade. Se tens a graça de ser escolhido para seres o pai terreno do Messias, é porque possuis méritos e virtudes para tanto. Aliás, as tuas virtudes são essenciais para o êxito da tua jornada. Tu és um homem fraterno, solidário, reservado. És muito conhecido pela tua postura firme, pelo teu caráter. És atencioso com os teus familiares. Severo e enérgico no limite necessário para educar os teus filhos e para bem conviver com o próximo. Tu és sóbrio e tens na religiosidade a capacidade de abnegação que ampara, sem o fanatismo que cega. O servidor Abdias calou-se por uns momentos, permitindo que José refletisse sobre tudo aquilo que estava ouvindo e absorvesse toda aquela sabedoria. O servidor sabia que naquele instante ele era apenas um instrumento do plano maior, trazendo toda aquela sabedoria que amparava e elucidava o irmão José. E após alguns segundos de pausa, alguns momentos em que José absorveu claramente os ensinamentos, continuou. Meu irmão José, és possuidor de uma das virtudes mais sublimes dos homens, e ela será muito exigida de ti, a humildade. Fortaleça-te ainda mais nela, faça com que ela cresça no teu ser, pois o teu filho possui a mais alta sabedoria dos homens. E à medida que ele crescer, ela se manifestará naturalmente nele. Ouvirás do teu filho ainda pequeno verdades que nem os mais sábios dos anciões essênios são possuidores. Nestes momentos, precisará ser prudente e sereno para com o menino. Aprenda com ele, pois possuis uma oportunidade única na terra. Porém, ensine-o também, através da prática do bem
tão comum nas tuas atitudes cotidianas. Os teus exemplos e as tuas palavras serão extremamente importantes para que no momento oportuno ele busque em ti o aprendizado necessário para saber lidar com os homens. Trate-o como os teus outros filhos, não faças diferença. Nem o trate com o desvelo desnecessário. Inicie-o no teu ofício, pois mais tarde ele te ajudará. A missão de Jesus, como tudo na natureza, tem um tempo certo para iniciar. Portanto, é melhor que controles a tua ansiedade. Caso contrário, ela te proporcionará grandes desarmonias. Nós estaremos sempre por perto, pois nos momentos necessários saberemos ampará-los, assim como ao pequeno Jesus. José se sentia envolvido numa energia nunca antes vivida. Seus olhos úmidos e a sua alma aliviada sentiam a grandiosidade daquele momento. E passou a ouvir as últimas orientações do servidor. Meu caro irmão José, as grandes experiências da vida estão reservadas para aqueles em quem o Criador confia e sabe que serão capazes de realizar aquilo que haviam se comprometido. Fortaleça-te ainda mais na oração, buscando o Deus de amor nos momentos difíceis, como fizestes ontem, pois Ele te dará as forças necessárias para saberes cumprir a tua missão. Nunca estarás desamparado. E saberás orientar o teu filho para que ele cumpra o grande caminho que lhe está reservado. Retorne ao teu lar com a consciência daquele que sabe que tens uma grande dádiva a cumprir junto com o Criador. Ampare Maria, pois ela precisa muito da tua serenidade. E seja o melhor pai possível para todos os teus filhos. Nós estaremos sempre ao teu lado, sempre que precisares. Busque-nos, pois a tua presença entre nós é motivo de grande alegria. José, renovado, retornou para o seu lar com a consciência de que ele e Maria estavam vinculados ao amor supremo do Criador e que teriam toda a capacidade de orientar e vivenciar junto com aquele menino que verdadeiramente era o Messias prometido. Viveu momentos sublimes junto a Jesus. Muitas vezes ficou impressionado com a grandiosidade espiritual daquele menino. Teve a sabedoria de orientá-lo e iniciá-lo no seu ofício de carpinteiro. Assim como teve a humildade de aprender com ele e calar-se quando a sua capacidade de raciocínio não conseguia alcançar os altos voos do pensamento de Jesus. Prudente e dono de uma capacidade de discernimento e prática da vida impressionantes, soube orientar e precaver, prevenindo Jesus em relação aos desafios da vida, a malícia dos homens,
muitas vezes cínicos e mal intencionados. Assim como o seu coração generoso deixou exemplos de abnegação, pois muitas vezes saía acompanhando os terapeutas peregrinos, auxiliando a amenizar a dor e o sofrimento de tantos irmãos, sem nenhum interesse a não ser praticar o amor, a solidariedade junto àqueles irmãos em sofrimento. E esses exemplos ficaram marcados dentro da consciência divina de Jesus. Já no final da sua jornada terrena, raramente tinha oportunidade de conviver com Jesus, pois Jesus visitava muitos mosteiros essênios se preparando para a sua missão. Mas numa tarde, voltando para a sua casa, percebeu que Jesus se encontrava em meditação no fundo da sua casa, naquele jardim tão belo. José já tinha desenvolvido a sua sensibilidade espiritual e percebeu a aflição do seu filho. Se aproximando de Jesus, lhe diz: meu filho, por que esse teu sofrer constante e toda essa aflição? Jesus compreendeu a extensão da pergunta de seu pai e mediu as palavras para responder, pois não queria magoá-lo. Tu não podes compreender a razão da minha aflição, pois viva a vontade de Deus Pai que está no céu, e somente Ele sabe o motivo do meu sofrimento. José, então, tentando aproveitar aquele momento de diálogo tão gostoso com o filho: mas, filho, o que trazes na tua alma que te fazes passar tanto tempo meditando sozinho nesta campina, sem se aproximar dos demais jovens da tua idade? Nem uma flor, nem o ouro, nem a paixão do calor dos homens acelera o meu coração ou acalenta minha alma. Vivo o anseio de clarear o caminho dessa pobre humanidade que está mergulhada num charco que são as suas próprias misérias e a razão da sua infelicidade. Jesus, que não conseguia deixar de viver o anseio do seu apostolado que estava próximo a se iniciar, tentou transferir isso ao seu pai. Mas José ainda não tinha a capacidade espiritual necessária para conseguir compreendê-lo. Mas possuía o conhecimento dos homens. E olhando para o seu filho, disse: mas o que um homem como tu podes fazer para mudar os sentimentos dos homens e transformar as sociedades da humanidade? Jesus, então, envolvido numa energia muito acima daquela que ele manifestava comumente, disse: que adianta viver se para satisfazer os desejos do meu corpo eu preciso aniquilar os anseios da minha alma? Qual o sentido da vida quando simplesmente levada aos constantes e medíocres prazeres da carne ou à busca incansável dos bens, num caminhar implacável na direção do túmulo? José estremeceu.
não tinha capacidade para alcançar os voos filosóficos de Jesus. E tentando ser prático, disse: meu filho, mas esta é a razão da vida? Assim é o desejo de Deus para que a vida prossiga, cumprindo os seus desejos. Jesus olha para o pai e diz: pai, o boi, o cabrito, o carneiro, o camelo também cumprem os desejos de Deus, não é verdade? O que eles fazem? Dormem, comem, procriam, cumprindo as suas necessidades físicas. O seu mundo é a vivência dos seus instintos. E colocando a sua mão sobre a fronte de José, e em seguida sobre a sua própria fronte, diz: mas tu pensas, eu penso. Somos muito mais do que os nossos sentimentos e desejos e manifestações físicas. Somos muito mais do que a transitoriedade do nosso corpo. Nesse exato instante, o Pai coloca sobre os nossos ombros o arbítrio de nos dedicarmos às verdades eternas ou mergulharmos na busca dos tesouros e dos bens que as traças comem, que a ferrugem rói e que os ladrões roubam. José não tinha mais palavras. Olhando para Jesus, simplesmente disse: temo por ti, meu filho. Jesus compreendeu o presságio daquelas palavras e, olhando para José, com o objetivo de aliviá-lo, respondeu: ninguém se perde no seio do nosso Pai que está no céu. Quem der a sua vida a Ele, no cumprimento de uma missão, estará vinculado a Ele por toda a eternidade. Deu alguns passos na direção da campina e, olhando para José, disse: que se cumpra em mim a vontade do nosso Pai até a última gota do sangue do meu corpo. E saiu encaminhada. Alguns meses depois, José desencarna. Alguns anos depois, Jesus inicia o seu apostolado. José pôde acompanhar o apostolado do seu filho do plano maior, auxiliando a realizar aquilo que havia se comprometido, amparando os demais filhos, amparando Maria. E numa noite, numa prece, simplesmente agradeceu ao Criador por poder ter sido chamado de Pai pelo maior Espírito que habitou o nosso planeta. Um feliz Dia dos Pais a todos.